Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 14, Desastres Naturais, Problemas e Soluções. Embora seja um tema ainda do terceiro bimestre, ela marca a nossa primeira aula agora do quarto bimestre. Tá? Como o próprio tema diz, falaremos um pouco dos desastres naturais e algumas possíveis soluções para a gente tentar minimizar, na medida do possível, essas tragédias. Vamos nessa aula ainda conhecer um pouco do órgão mundial que tem essa função, tá? Que é a Defesa Civil. Ela tem a função de proteger, amparar e auxiliar a população em momentos difíceis de tragédia. Passaremos então as informações da aula e logo na sequência vamos rever os tópicos que nós vimos na nossa última aula do terceiro bimestre, ok? Então logo na sequência das informações da aula a gente já vai relembrar. É importante justamente porque uma aula está sempre ligada com a outra, né? Vamos então a essas informações aí. Amores, vocês viram os tópicos anteriores aí, que eu citei aquela parte que nós vimos na aula passada, que foram os tipos de erosão? Tem várias aí, né? Tem erosão eólica, tudo, e tem uma erosão que chama gravitacional, que é aquela quedas de barreiras, tudo. Então, esse é um tipo de tema que a gente pode encaixar agora nessa questão de desastres naturais aí, que podem ser ou não desastre natural, tá? Isso é uma coisa que elas podem ocorrer, elas ocorrem às vezes naturalmente, mas às vezes elas ocorrem ou acelera esse processo por ação antrópica, ou seja, ação humana, né? Eu vou soltar aí um pouquinho as questões do nosso primeiro chat, tá? E nesse primeiro chat nós vamos fazer uma sondagem só vamos tentar fazer um debate lá ou responder duas questões para vocês, tá? Então a primeira questão é o que são desastres naturais, tá? O que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem falar em desastres naturais? Coloca uma definição para vocês lá, o que vocês acham, tá? E a segunda, quais desastres naturais podemos nos prevenir ou amenizar, né? E quais a gente não tem como prevenir, tá? Então, o que a gente pode prever e tentar ter menos perdas humanas ou materiais possível, e a outra quais a gente não tem como prevenir, acontece e são fatalidades mesmo, não tem como a gente mudar, tá bom? Vamos lá no chat então para responder essas duas questões aí.
amores, após as nossas duas perguntas lá no chat, vamos fechar então uma definição ampla dessa questão de desastres naturais, tá? Eu vou colocar na tela para vocês essa definição, que é a mais encontrada, é uma definição um pouquinho mais amplas dos acontecimentos, tá? O que são desastres naturais? Desastres naturais, eles podem ser provocados por diversos fenômenos, tá? Tais como, vocês citaram alguns desses lá no chat, tá? Inundações, escorregamentos, erosão, terremotos, tornados, furacões, tempestades, estiagem, que é seca, né? Longo período sem chuva, entre outros. O outro fator é o processo antrópico, tá? O que é antrópico? Eu acabei de falar agora há pouco para vocês, que é da ação do homem, que o homem está agindo em cima, né? Aliado à urbanização, que nas últimas décadas, amores, principalmente aqui no Brasil, em que o crescimento da cidade levou pessoas a morarem em áreas impróprias à ocupação, aumentando as situações de perigo e risco de desastres naturais. Então é muito comum, principalmente aqui no Sudeste, em São Paulo, na periferia, em outras comunidades também, pode ser em Minas Gerais, ou no Espírito Santo, ou no Rio de Janeiro mesmo, pessoas morando em encostas. Então você desmata essa área, a vegetação que segura toda a terra, ela é praticamente tirada de lá. Então a tendência de desabamentos, desmoronamentos são muito grandes, tá bom? E falando nisso, é o tema nosso do nosso primeiro vídeo aí, tá? Então o nosso primeiro vídeo vai falar um pouquinho disso, tá? Nós vamos fazer de forma animada, né? E ele vai explicar como enfrentar esses desastres naturais aí no Brasil. Né? Nesse caso dos desastres naturais, gente, eu coloquei aqui para vocês uma parte que eu fiz um comentário e deixei. O conceito de desastre está relacionado a situações em que eventos adversos ocorrem em áreas que não possuem estrutura para resistir esses impactos, tá? Que é o desastre, que é o primeiro acontecimento, depois vem a ameaça e depois vem a vulnerabilidade. A animação que vocês vão assistir vai explicar bem e também vai dar possíveis soluções para amenizar isso ou evitar qualquer problema, tá bom? Vamos assistir o vídeo agora aí. É muito comum ouvirmos que no Brasil não existem muitos desastres naturais. É verdade que não sofremos com tsunamis ou terremotos de grande magnitude, mas a cada ano perdemos vidas e bens materiais por causa de desastres como deslizamentos de terra e inundações. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, desastres ocorrem pela combinação de 3 fatores: exposição, perigo natural e vulnerabilidade. No caso de uma inundação, por exemplo, habitantes próximos a um rio podem estar expostos a situações perigosas. Atitudes humanas, como o descarte inapropriado de lixo ou o desmatamento para ocupação do solo, aumentam a chance de inundações e deslizamentos ocorrerem. Por outro lado, populações carentes podem sofrer mais com desastres por estarem em áreas de risco e terem menos condições de se recuperar. Mas os desastres afetam a todos. No Brasil, estima-se que a cada ano as perdas devido a desastres são de 9,1 bilhões de reais. Isso equivale a 276 mil carros populares novos. Se juntarmos todos esses carros em fila, iremos de São Paulo a Brasília. Como evitar que um perigo natural se transforme em desastre? O Banco Mundial, em parceria com o governo brasileiro, trabalha para isso. Nós baseamos nossa atuação em 5 passos. A identificação do risco para avaliar a dimensão do problema. A redução do risco, em que tomamos medidas relacionadas ao uso do solo e melhoramentos da infraestrutura. A preparação adequada por meio de vários sistemas para proteger a população em situações de desastres. Proteção financeira para reduzir o impacto econômico dos desastres sobre governos, empresas e famílias. E a reconstrução resiliente, que foca em melhorias para as estruturas e as prepara para eventos futuros. O Banco Mundial tem desenvolvido uma série de iniciativas para apoiar a gestão de risco de desastres no Brasil.
Em cada estudo, tiramos conclusões valiosas para melhor gerenciar esses eventos. No caso de Santa Catarina, em 2008, 4 meses depois das inundações bruscas que afetaram o estado, o porto de Itajaí ainda operava com menos da metade da sua movimentação pré-desastre. 2 anos depois, em Pernambuco, o custo das inundações foi equivalente a 43 vezes o investimento público do estado em habitação. Também em 2010, em 2 dias de chuva, Alagoas perdeu 85% da riqueza criada em 1 mês em todo o estado. Em 2011, deslizamentos de terra tiraram a vida de 1.000 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro. Gerenciar o risco de desastres pode evitar que a pobreza aumente e que a sociedade tenha tantos prejuízos. Por meio de um estudo inovador em Santa Catarina, por exemplo, o Banco Mundial projetou que o estado possa perder 645 milhões de reais por ano. Isso equivale ao valor de construção de 14.000 casas populares no estado. Com trabalhos como esses, será mais fácil prever situações de risco e diminuir a vulnerabilidade da população para alcançar o objetivo de reduzir a pobreza e compartilhar prosperidade. Vocês viram que muitas causas de desastres naturais poderiam ser evitados, tá? Que a ação humana ela está relacionada diretamente a esse tipo de acontecimento, tá? Só o homem tem culpa? Não só o homem tem culpa. A natureza também ela se encarrega de ocorrer outros desastres. Nós falamos isso, né? Erupção vulcânica, terremotos, são coisas que o homem não tem influência direta, não tem como evitar. Até dá para prever alguma coisa, mas, por exemplo, terremoto, não tem como você prever quando que vai ocorrer, não tem como você prever quando vai ter uma forte erupção vulcânica, né? Vulcânica é bom, né? Vulcânica, tem como você perceber que está tendo alguma alteração nos vulcões, mas não tem como você prever no momento exato que vai ocorrer aquela erupção. Agora, tem coisas que dá para você prever, né, amores? Então, por exemplo, se você mora numa encosta e está desmatado, é um local que chove muito, principalmente aqui na região sudeste, evidentemente que dependendo do lugar, são áreas de risco e a própria Defesa Civil ela tem que detectar essas áreas, tá? A gente vai falar um pouquinho da Defesa Civil mais à frente aí. Eu vou passar agora um mapa para vocês, vai aparecer também um mapa de áreas de riscos, municípios que são monitorados ou não monitorados dentro do nosso território nacional, tá? Aqui no Brasil mesmo. E com base no parcelamento desse solo, tá? Então, quais municípios têm um certo preparo e quais municípios não têm esse estudo de preparo aí. Então, se vocês perceberem, na legenda do mapa, tá aparecendo, municípios não monitorados e sem legislação de parcelamento do solo. Então, é aqueles que não tem como prever nada aí, né? Então, nessa primeira legenda, ela aparece na cor vermelha. Então, vocês conseguem perceber que são várias áreas, são muitas áreas do nosso território, que são municípios que não têm esse monitoramento e não têm essa previsão aí. O segundo é a área laranja, são municípios que são monitorados, mas ainda não se criou uma legislação de prevenção, tá? Nessa questão do solo, tá? Então, a parte laranja. Então, você tem algumas áreas, não são muitas, mas você tem algumas áreas. E municípios não monitorados, mas tem uma legislação. Eles não estão fazendo esse monitoramento, mas tem uma legislação, que é esse azul claro que está no mapa. E amarelo, o município monitorado e com legislação. Vocês podem perceber que onde a gente tem uma incidência maior da população, existe um certo monitoramento. Nas grandes cidades existe, embora ocorram muitas tragédias, mas existe um certo monitoramento. A região onde está mais desenvolvida do Brasil tem esse tipo de monitoramento. A seguir a gente já vai ver uma tabela que vai ficando mais fácil de entender. Essa tabela são níveis de intensidade dos desastres naturais e seus impactos, tá? Então, foi dividido nessa tabela 4 níveis, tá? Então, nível 1,
nível 2, nível 3 e nível 4. Vamos ver primeiro o nível 1. O nível 1 são os desastres de pequeno porte, tá? Eu coloquei uma bolinha azul aí, também chamados de acidentes, onde os impactos causados são pouco importantes e prejuízos são vultosos. Prejuízo menor que 5% do PIB municipal. A situação é facilmente superável com os próprios recursos do município. São tragédias mínimas, ainda bem, e que o próprio município consegue, com seus recursos, sanar isso, reconstruir, ou melhorar, ou tirar esse pessoal dessas áreas. O segundo nível, o nível amarelo que eu coloquei, o nível 2, é de média intensidade, onde os impactos de alguma importância e prejuízos são significativos, embora não sejam tão vultuosos. Prejuízo entre 5% e 10% do PIB municipal, superável ainda pelo município, desde que ocorra uma mobilização dos principais órgãos administrativos especiais, principalmente a Defesa Civil. O nível 3, esse que eu coloquei em laranja, é de grande intensidade, com danos importantes e prejuízos vultosos. Prejuízo de 10% a 30% do PIB. A situação de normalidade pode ser restabelecida, né, com recursos locais, desde que complementados com ajudas do governo federal ou do governo do estado mesmo. Situação de emergência, o SE. E aí a outra em vermelho, tá? A intensidade 4, de grande intensidade, com impactos significativos e prejuízos muito grandes, tá? Passa de 30% do PIB municipal e aí não dá para superar pelo município. Geralmente ele precisa de uma ajuda externa, tá? Até pode ser interna, mas é externa mesmo, é onde os municípios eles declaram estado de calamidade pública, onde ele não consegue, com os próprios recursos, até ajuda de empresas privadas, restabelecer a ordem. Então ele recorre ao governo federal ou até o Banco Mundial mesmo, atrás de empréstimos, tá? Para fazer a recuperação. Os desastres mais frequentes, pessoal, são atendidos pela Defesa Civil, tá? E a gente tem esse mapa de regiões, é o que a gente vai ver com calma, região por região, tá? Então, ele vai mostrar os desastres mais frequentes. A própria Defesa Civil fez esse levantamento, né, no Brasil, e vamos ver com detalhe, e ampliou para vocês aí. Tá? Região Norte, incêndios e florestas, inundações. A região Nordeste, o problema da seca, né? E tem inundações principalmente nas áreas do litoral. A região Centro-Oeste, os incêndios florestais, é o que está acontecendo muito, né? Esse ano foi uma das piores tragédias na região Centro-Oeste, né? Com a planície do Pantanal, ela está praticamente muito boa parte comprometida, é uma pena. A região Sudeste, que é os deslizamentos e inundações, muitas chuvas, grandes cidades sofrem muito disso, e os deslizamentos nas encostas que a gente tinha falado também. E a região sul com as inundações, vendavais, são aqueles ciclones muito fortes, né, que ocorrem no litoral de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tá? E muitas inundações também, e chuva de granizo é muito comum em determinadas épocas. Então tá pelo colorido, ó, norte, nordeste em amarelo, centro-oeste em bege, sudeste em azul e a região sul em rosa e quase para vermelho, né? São onde ocorrem esses maiores e mais frequentes desastres, tá? A fonte dessa parte é a Defesa Civil de cada região. Então, cada região fez esse levantamento e colocou aí no mapa para vocês darem uma analisada nesses acontecimentos. A seguir, a gente vai ver um segundo vídeo, amores. E por falar em deslizamento de terra, é justamente esse vídeo que a gente vai ver. Tá? Ele vai falar um pouquinho sobre o Centro Nacional de Gerenciamento, vai falar da situação lá de Brumadinho, lá em Minas Gerais. Tá? É um local onde nós tivemos um desmoronamento, né, da barragem, né, a barragem de Brumadinho, e ocorreu todo aquele tipo de tragédia. Dá para ser evitado? Dá para ser evitado. Mas aqui no Brasil parece que as coisas começam a ser evitadas depois que acontece, né? Então, se a gente tivesse uma previsão antes, a gente poderia ter reduzido inúmeras perdas humanas, não só material, mas principalmente perdas humanas e do meio ambiente também, que fica comprometido. Vamos ver esse vídeo aí, depois a gente volta aqui. A difícil tarefa de buscar sobreviventes e identificar vítimas da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, tem mobilizado órgãos federais, estaduais e equipes internacionais. Enquanto militares e técnicos estão no local do desastre, aqui em Brasília,
uma equipe de especialistas do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENADE, Departamento Estratégico da Defesa Civil Nacional, trabalha 24 horas por dia para reunir informações que possam ajudar no atendimento às vítimas. Dentre as principais informações que nós coletamos são informações relativas ao clima, meteorologia, sismologia, né? Informações essas que são utilizadas, então, pela equipe de campo para programar as ações de socorro e assistência. As informações reunidas no SENADE são repassadas para a equipe do posto de cooperação dos órgãos federais instalado na região do desastre. Um exemplo são as imagens de satélite que identificam com precisão os locais das estruturas cobertas pela lama. Isso nos permite, então, localizar cada uma das edificações que agora estão embaixo da lama e não conseguem ser vistas pelas equipes de salvamento. Desta forma, nós encaminhamos, né, essas coordenadas geográficas para as equipes de socorro e assistência, que fazem, então, as buscas direcionadas de forma orientada pela imagem que nós produzimos. Por videoconferência, o secretário nacional da Defesa Civil, que está em Brumadinho, explicou como as informações do SENADE são importantes para a operação de resgate. A nossa equipe tem feito um trabalho muito respeitado aqui, as pessoas estão respeitando muito o nosso trabalho em função do profissionalismo de toda a equipe. O secretário também destacou quais ações estão sendo realizadas pelo posto de cooperação do governo federal em Minas Gerais. Nós temos órgãos federais e estaduais participando. A gente tem nossa equipe também está acompanhando, né, muito de perto. Amores, se a gente fizesse, né, infelizmente no nosso país, se a gente fizesse uma prevenção, tá, métodos preventivos, a gente ia reduzir bastante todos esses problemas que a gente está enfrentando e essas tragédias que ocorrem. Infelizmente, a questão política, às vezes, a questão financeira, impede a gente de fazer isso aí. Eu vou colocar para vocês agora o nosso segundo chat, tá? Esse mapa mundi que está aí, ele está dividido por continentes, tá vendo? Então vocês têm Europa, Ásia, América, África, Oceania. E logo embaixo da figura 7, você tem a distribuição por continente de desastres naturais ocorridos no globo, de 1900 até 2006. E você tem uma legenda, tá vendo que tem o gráfico? Tem as barras aí, ó. Você tem a barra e tem a barra colorida e embaixo tem as letras. Então vamos usar o exemplo, a primeira barra que está aí, ó, IN. Vocês olham na legenda aí embaixo, IN significa inundação, tá? Então é com base disso que você vai ver nas legendas, comparar o gráfico com o significado de cada um. E na primeira pergunta do chat, depois nós vamos fazer uma outra atividade ainda com esse mapa, tá? Nessa aula. E a primeira pergunta aí no chat, aliás, a pergunta única, né, nesse chat é assim: observe com atenção um mapa por continente sobre os desastres naturais e diga quais são os 2 fenômenos mais comuns em quase todos os continentes. Então vocês vão olhar no geral, vai ver quais são os 2 fenômenos que ocorrem no planeta e vai citar aí no chat, tá bom? Só isso, tá bom? Verifica, olha, vê o significado de cada desastre, né, de cada fenômeno que ocorre e coloca aí no chat pra gente, tá ok?
Amores, agora vamos falar um pouquinho da Defesa Civil. Foi o que tinha comentado com vocês agora há pouco, anteriormente, que a gente ia dar um pouquinho de atenção nessa aula, a Defesa Civil, que é justamente o que protege a população, né, contra essas tragédias, ou pelo menos ela atua nesses momentos ruins que ocorrem de forma coletiva, né? Eu vou colocar aí para vocês, então, o símbolo da Defesa Civil, que é um símbolo mundial. As cores e os símbolos são símbolos mundiais, ocorre em todo o mundo, foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial, por causa das tragédias, né? Vocês estão vendo aí que tem o formato de duas mãos, né, segurando um triângulo, tá? E é lógico, isso tem uma explicação oficial a respeito, né, desse símbolo aí. Então, as mãos segurando esse triângulo aí, que é o importante, tá bom? Vamos colocar primeiro a definição do triângulo, tá? O triângulo equilátero, ele representa a cooperação de todos, a união de esforços com o objetivo de proteger a vida, principalmente a vida. A base desse triângulo representa a segurança e a estabilidade, os dois vértices representam a prevenção e a ação e medidas fundamentais para a proteção de toda a população. É essa a função da Defesa Civil, né? Proteger a população de forma coletiva contra esses tipos de tragédias que ocorrem. Elas têm que estar atuando nesse momento, tá? Nesse momento de dificuldade que ocorre. As mãos que eu tinha comentado, estilizadas aí, né? Elas representam o cuidado e o amparo com toda a população. Então, para isso que colocam essas duas mãos segurando o triângulo. E as cores, elas são explicadas, tem o objetivo de ser essas cores. A cor azul remete à tranquilidade, ao equilíbrio e à serenidade necessária a todos na realização dessas atividades que são muito duras, né? E a cor laranja traduz o calor humano e a solidariedade, além de ser a simbologia oficial das ações de proteção e defesa civil, não só no Brasil, em todo o mundo, né? Tá aí o significado das cores, né? Então a laranja, muitas vezes a pessoa não sabia porque se usava a cor laranja, ela significa o calor, né? É uma cor humana. E aí a gente tem alguma engrenagem, tá? Que é a gestão integrada em proteção e defesa civil, tem que funcionar integrada. Então a preparação, tá vendo essa luzinha aí, o alarme, e a resposta que tem que ser muito rápida. E você tem a mitigação, a prevenção e a recuperação dessas áreas aí. Então tem até o tratorzinho aí mostrando, mas a gente vai ver uma tabela logo à frente que vai mostrar direitinho o significado de tudo isso. Preparação, respostas, que está em laranja, e as outras partes também que está em azul. Vamos ver nessa tabela, que aí a tabela vai explicar direitinho a prevenção, tá? Os conceitos das ações da proteção e defesa civil, tá? Então, o que ocorre no órgão, tá? A prevenção, que está em azul, são medidas e atividades prioritárias anteriores à ocorrência do desastre, destinadas a evitar ou reduzir a instalação de novos riscos de desastre. Tentar evitar ao máximo a perda humana e de material também. Primeiro a humana, né? Medidas e atividades imediatamente adotadas para reduzir ou evitar as consequências dos riscos de desastre, tá? Que é a mitigação, essa palavra aí. E depois vem a preparação, medidas e atividades anteriores à ocorrência do desastre, tá? Destinadas a otimizar as ações de resposta e minimizar os danos e as perdas decorrentes do desastre. E aí vem a laranja aí, né, que é a resposta, né? Então, a resposta são medidas emergenciais realizadas durante ou após o desastre, que visam socorro, a assistência da população atingida e o retorno dos serviços essenciais. Então, além de você proteger a vida, eles têm a preferência de retornar o mais rápido possível os serviços importantes na região, né, para a população poder levar a vida da melhor maneira possível, né, na medida do possível. E depois a recuperação, medidas desenvolvidas após o desastre para retornar à situação de normalidade, que abrange a reconstrução de infraestrutura danificada, destruída, a reabilitação do meio ambiente, da economia, visando também o bem-estar dessa população. Então, essa parte da resposta e recuperação, ela tem que ser não tão rápida, mas
pelo menos mais breve, entendeu? Às vezes não dá para recuperar tão rapidamente, mas tem que ser feito para a população poder voltar na medida do possível à normalidade. Nós temos aí uma tabela, tá? Tabela é o número de registros de desastres naturais por região geográfica, tá? De 2013 e 2014. Na região Nordeste, é a líder em estiagem seca. Não podia ser, né? Principalmente o sertão nordestino vive muito esse problema aí. Nas enxurradas, é muito comum elas ocorrerem na região sul. Ah, mas não ocorre na região sudeste, professor? Ocorre. Mas a quantidade na região sul, até porque a região sul tem um clima temperado, então grandes áreas secas e grandes áreas, períodos de chuvas também, né? Você tem os vendavais, principalmente os ciclones, os tornados, que ocorrem aqui também é na região sul em grande quantidade. Logo em seguida vem a sudeste. Depois você tem a chuva de granizo, que ocorre demais na região sul, tá? São 144 ocorrências nesses 2 anos, tá? Contra 17 no sudeste, tá? Então, no sudeste ele tem menos chuva de granizo. Aí depois você tem também as inundações, que ocorrem em grande quantidade na região sul. E olha que interessante, embora a gente tenha muitos casos de inundações aqui no sudeste, ela está mais ou menos localizada em regiões de grandes cidades. Mas o Nordeste vem em segundo lugar. Aliás, desculpa, a região Norte. Mas por que será que a região Norte vem nessa situação? Justamente por causa do clima equatorial, né? O clima da floresta equatorial favorece a chuva praticamente o ano todo lá, né? São pequenos períodos só de estiagem. E aí tem os outros que estão liderando o Sudeste. O que será que é isso? É justamente os desabamentos, os desmoronamentos de encosta, tá? Que ocorre com muita frequência, não que não ocorra na região sul, né? Porque tanto é que é o segundo, mas ocorre muito na região sudeste, tá? E a gente tem um vídeo logo na sequência, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também, que é justamente dessas questões de desabamento, de encostas, problemas de inundações, aí que ele vai comentar justamente sobre isso, tá? É um pequeno vídeo também, são simulações em áreas de risco, e a função deles, nessas simulações que o vídeo mostra, é orientar a população em casos de acidentes naturais. Tá? Os acidentes ocorrem, mas o homem é aquilo que eu falei, ele acelera esse processo. Então, é importante a gente assistir esse vídeo aí, que vai mostrar esse tipo de simulação, ok? Para prevenir desastres naturais, orientar moradores de áreas de risco e reduzir o número de vítimas fatais, a Secretaria Nacional de Defesa Civil realiza simulações. A repórter Isabela Azevedo acompanhou um desses treinamentos no Rio de Janeiro. O som da sirene é o alerta necessário para que os moradores deixem as casas. Há risco de deslizamentos nesta área. Moradores dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Uma das simulações de prevenção de desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil ocorreu no Morro do Adeus, que fica no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde há perigo de deslizamentos. É onde mora a dona de casa Maria da Conceição Silva. Ela conhece bem os danos da chuva. Geralmente a rampa ela desce muita água, invade as casas dos moradores e é arriscado a barreira cair por cima da nossa casa, que também já caiu no mês de abril, né? Derrubando a minha parede e a parede da vizinha. E o que eu tenho muito medo é de cair por cima dos meus filhos e acontecer uma tragédia dentro da minha casa. Me explicaram assim, no caso de eu ver o barulho da sirene, se locomover para um lugar seguro. Ou então um ponto de apoio que é lá em cima, ou então qualquer lugar seguro. Também recebem os treinamentos moradores de zonas de risco do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. A ideia é que a Secretaria Nacional de Defesa Civil deu um pontapé inicial em alguns municípios e que eles repliquem essa iniciativa para a gente prevenir, trabalhar na prevenção de desastres. Os avisos da simulação foram transmitidos por celular aos agentes comunitários de saúde, que repassam a informação aos moradores. Eles são encaminhados a pontos de apoio, onde há mais segurança. O mesmo sistema deverá ser usado em situações reais de perigo. Nossa contribuição com eles é porque a gente tem contato com os moradores, sabemos aonde atuar, como assim, gente com dificuldade de locomoção, idoso, gestante,
É o pessoal que tem, assim, uma senhora que tem 3, 4 crianças em casa que não vai conseguir sair com todo mundo. Então a gente atua nessa área, a gente já sabe onde a gente vai. A partir do momento que os meteorologistas nos informam que haverá uma possibilidade de uma chuva moderada ou forte, fim de tarde, noite, que seja, nós disparamos uma mensagem para que as pessoas já comecem a ficar atentas, informar os moradores das áreas de risco, para que todo o sistema tome ciência do que está acontecendo, abra os pontos de apoio e comecem a mobilizar e a receber os moradores dessas áreas de risco. Quase 1.200 pessoas morreram no ano passado em todo o país por causa de desastres naturais. Cerca de 78% dessas mortes ocorreram aqui, no estado do Rio de Janeiro. Só o fato dos danos humanos serem reduzidos, isso a gente já se dá por satisfeito e mostra que o trabalho deve ser continuado no intuito de possibilitar a minimização dos danos. Amores, vocês viram aí nessa reportagem que é importante essa simulação, né? Essa simulação ajuda demais na hora que o negócio é sério mesmo, né? A própria população, um ajudando o outro, facilita também o trabalho da Defesa Civil. Vamos continuar agora com aquela segunda atividade do chat, né? Eu vou colocar de novo para vocês o mapa mundi. Ele vai apresentar de novo aí os continentes e vai ter a figura 7 novamente com as distribuições dos desastres naturais aí ocorridos no globo, tá? Então vocês têm o significado de cada sigla aí embaixo, tá? E também a ocorrência em cada continente. E a pergunta agora, a gente está fazendo 3 perguntas para vocês responderem aí no chat. A primeira: qual é o continente que é mais comum os terremotos no planeta? Mesmo esquema que vocês fizeram na outra atividade. A segunda: qual o continente que existe maiores ocorrências de seca? Também é só verificar. E o terceiro: qual o fenômeno que predomina no continente americano? Tá ok? Então eu vou pôr aí o chat para vocês, a gente vai colocar no chat, a gente vai lá também, vou estar aí respondendo com vocês, vou dar um tempinho maior e vamos responder lá então, tá ok?
Amores, depois da nossa última atividade aí no chat, eu peço para vocês colocar o nome turma aí no chat para registrar a presença de vocês nessa aula, combinado? Outra coisa, lá no Google Classroom, vocês têm a autoavaliação, ainda está aberta para quem ainda não fez, faça. É importante que vocês também se avaliem e avaliem também a minha aula, tá? É importante vocês fazerem, tá lá no tópico de vocês, lá no primeiro, no quarto bimestre, né? Os primeiros anos tem essa autoavaliação. Quem já fez, tudo bem. Quem ainda não fez, faça. Vou deixar mais um tempinho lá em aberto para quem ainda não respondeu. As atividades dessa aula, amores, eu vou pôr ainda hoje ou ao longo da semana, tá? Então vai estar esse vídeo da aula que vocês estão assistindo, quem não pegou tudo ou quiser rever a aula, pode rever. E junto eu vou colocar o slide com o texto e mais um texto complementar. Tem muitas coisas que não dá para passar aqui na aula, né? A gente não consegue passar em 40, 45 minutos. O máximo do tempo que eu tenho é 45 minutos por aula. Então eu não consigo passar, eu vou deixar um texto complementar lá, que também vocês vão precisar para fazer as atividades. Combinado? Uma outra coisa também, semana que vem a gente dá prosseguimento às nossas aulas, tá? Agora a gente vai com algumas semanas aí de aula remota, então é importante que vocês vão assistindo as aulas aqui remotamente e vá fazendo também as atividades no Google Classroom. Não deixa acumular para não ter que fazer tudo no final, tá? Senão vocês ficam todos atrapalhados. Tá bom? Vai juntando com outras matérias, vai ficando difícil, tá bom? E a gente fica por aqui, tá? Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.